Olá, queridos, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando agora. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago da comunidade evangélica Vida Nova em Itabuna. Estou agora aqui na cidade de Itaberaba, embaixo de um buzeiro, gravando aqui a nossa ministração de hoje no nosso domingo. E eu quero deixar um grande abraço, um beijo no coração de vocês, estou com muita saudade. Hoje é dia 7 de junho de 2020 e nós estamos juntos aqui para poder crescer na palavra de Deus. Amém, gente? Estamos distantes fisicamente, mas meu coração está aí com vocês, tenho orado por vocês, tenho planejado a igreja. Nós estamos num tempo onde nós estamos sendo sacudidos por tudo isso que está passando, mas eu tenho uma convicção muito forte, eu tenho uma convicção dentro de mim, no meu interior, com certeza por ação do próprio Espírito Santo, de que toda essa poda que a igreja tem passado vai redundar em novos brotos e novos cachos de fruto do Espírito Santo para todos nós. Meu coração está aí com vocês, eu tenho pensado, estudado, orado, e o Senhor tem me dado direções para que nós possamos passar por tudo isso com força e saiamos mais cheios do Senhor e mais cheios do poder dele. Amém? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou o seu celular, o seu tablet, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1, é uma leitura longa. Eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhando aí comigo, ok? Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai, ele entregava aos seus irmãos. Israel, pai de José, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ele mais ainda. Disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os seus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Achando o homem, porém, eis que estava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: O que procuras? E disse: Procuro meus irmãos. Disse-me: Peço-te, onde eles apacentam? E disse este homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Datã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Datã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será
os seus sonhos. Do 21. E ouvindo Rúben, livrou-o das mãos dos irmãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para voltar e levá-lo ao seu pai. 23. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se e comeram pão, e levantaram os olhos e o olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e lançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. Isso porque os irmãos já tinham vendido ele para aqueles ismaelitas. 30. E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com seu sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E aconteceu, e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, o seu pai, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou o seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Depois, se você abrir em Gênesis 39:11, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-me um homem hebreu para escarnecer de vós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o Senhor voltou à sua casa, o seu marido. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do carcereiro, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abre a tua palavra, nosso coração, nos faz, Senhor, crescer em meio ao nosso cativeiro, Deus. Que nosso espírito seja edificado no teu espírito e que na nossa fraqueza o Senhor venha nos edificar. Senhor, admitimos nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza, mas como tua palavra nos exorta, digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou. E nós estamos aqui dizendo: Senhor,
Nós somos fortes em Ti, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso baluarte, nosso escudo, a nossa pedra angular é o Senhor. Então em Ti confiamos. Em nome de Jesus, aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. Abençoa a nossa igreja, tem misericórdia de nós, assim como a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá. Queria meditar com vocês sobre um tema que espero venha atingir o seu coração, porque atingiu o meu. Ontem eu estava com muito carinho preparando a noite isso, na beira da fogueira, sozinho, e o Senhor falou muito comigo, e eu comecei a viver essa palavra, e comecei a meditar nela, e como fui impactado pelo que o Senhor me falou, e anotava enquanto Ele falava comigo. Eu quero que você guarde no seu coração. Vamos meditar hoje sobre José do poço ao topo. José do poço ao topo. Muitos de nós agora estamos nos sentindo numa sensação de poço, uma sensação de desespero, de desesperança, de medo, de incerteza. E tudo isso gera muita frustração e tudo isso gera muita insegurança. E convenhamos, num momento como esse, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor e de que o Senhor bondosamente, como disse o versículo 21, que acabei de ler, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Amados, nós há algum tempo não pensaríamos nessa possibilidade da igreja ser proibida de se reunir, de nós sermos dispersos, como foi a igreja em Jerusalém. Eu fico pensando na minha própria experiência, como inicialmente nós tivemos que ser afastados, mas como eu me vejo cada dia mais pronto e disposto a ir atrás do meu rebanho. Alguns de vocês têm me procurado, tenho falado com algumas famílias, mas eu entendo que preciso estar com vocês. Eu espero em Deus que logo em breve possa estar perto de vocês fisicamente. Inclusive tenho pensado como nós devemos fazer, talvez eu percorrer junto com o Juliano aos núcleos. Nós podemos organizar novos núcleos, até com menor número de pessoas. Quando eu voltei da Coreia, falei com vocês que o núcleo de 4 pessoas era um bom núcleo, como eu vi lá na Coreia, e nós podemos trabalhar também dessa forma aqui. Então, amados, o que nós podemos aprender no poço? O que nós podemos aprender nessa situação? Eu lembro que eu já contei para vocês de uma situação que houve na igreja de Cuba, onde primeiro o regime de Fidel Castro, comunista, proibiu que os irmãos reformassem os templos. E aí os templos começaram... Aleluia, olha que vento maravilhoso aí. Glória a Deus. Vamos ouvir o som do vento um pouco. Estou aqui na beira do rio, olha lá o rio lá atrás. E nós estamos vendo um pouco a natureza glorificar o Senhor. Eu lembro que há pouco tempo falei para vocês sobre como o sistema comunista de Fidel Castro proibiu os nossos irmãos de reformarem os templos em Cuba, e não era incomum ver igrejas que tinham os seus prédios deteriorados, os prédios bem desgastados, e eles ainda assim adoravam ali embaixo do sereno. Depois foi proibido reuniões com certo número de pessoas, até que se proibiu até o número de 15 pessoas, 10 pessoas. Isso foi maravilhoso para a igreja, porque a igreja pôde se reestruturar através de células, de núcleos de comunhão e de convivência que expandiram a igreja do Senhor ali em Cuba. Então, temos que ver essa situação do coronavírus enquanto igreja como uma grande oportunidade de nós nos reinventarmos e como igreja usarmos os recursos que tem para sermos edificados. Daí a importância de nós termos uma ressurreição dos cultos dos lares, de uma devocional muito dedicada, intensa, pessoal e coletiva em família, e de algumas famílias juntas. Mas em breve falarei mais para vocês sobre isso. Mas pastor, é crime reunirmos mais de tantas pessoas? Bem, eu sempre falei a vocês que nós obedecemos às leis enquanto elas não ferem a lei da palavra de Deus. Então nós vamos seguir como os irmãos nas catacumbas, na igreja perseguida, reunir-se escondidos. Se for necessário, faremos isso sem dúvida. Bem, vamos lá. Sobre o que nós podemos aprender com Jacó, existem muitas lições. E nós podemos ver que Jacó ele tinha muitos defeitos, né? Jacó era aquele menino mimado, ele era filho de Isaac com
Raquel, versículo 25 de Gênesis 30 diz, e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então, José era filho de Jacó com a sua esposa preferida, e era o filho da velhice, como nós lemos aqui. Então ele era aquele menino que era mais mimado, recebia uma túnica colorida, entregava aos irmãos. José era um menino mimado, como diz o meu pai, menino buchudo. Mimado, vaidoso. Ele não poupava os seus irmãos de declarar os sonhos que tinha. Verdade, eram sonhos proféticos, mas ele contava de um jeito que cativava um sentimento ruim em qualquer pessoa. Difícil alguém ver o seu irmão mais novo dizendo, olha, você vai me servir e continuar na mesma relação. Bem, eu não quero aqui com isso justificar os irmãos de José, mas sabemos que a vaidade dele era algo que precisava ser tratado. Ele era inapto também, era um menino que os irmãos iam apacentar as ovelhas e ele ficava ali em casa. Veja que, diferente de Davi, que apacentava ovelhas desde pequeno, José estava com seu pai quando os irmãos estavam apacentando. E o pai teve que dizer, olha, vai lá ver os seus irmãos. Com 17 anos ele já podia sim pastorear ovelhas. Ele era ingênuo, né, porque ele foi vigiar os irmãos e não imaginou que os irmãos pudessem fazer algum mal a ele. Ele era arrogante, ele arrogava para si aquilo que Deus mostrava para ele sobre ele. E aquilo trazia uma sensação de humilhação para os seus irmãos. E ele era irreverente, porque até para o seu pai e sua mãe ele disse de um sonho que não precisava dizer para os pais, só precisava esperar e trabalhar para que isso viesse a acontecer em breve. E disse, vocês vão se dobrar para mim, quando ele fala que a lua e o sol iam se dobrar para ele. Então nós vemos que esses eram pontos muito fracos dele. Mas ele tinha também pontos fortes em potencial. Ele era um menino muito amado. A gente sabe que quando uma criança é amada, e isso vai redundar numa melhor autoestima, ele também era autoconfiante. Então, ele sabia que podia, mesmo que em potencial. Ele também era, a gente percebe isso depois, pelo menos, aberto a aprender e aberto a se adaptar. A prova disso foi a adaptação que ele teve assim que foi capturado e se tornou escravo, ali servo de Potifar. Eu observo e quero comentar com vocês, compartilhar com vocês, de 2 cativeiros que José enfrentou. Nós talvez estejamos passando também por esses cativeiros. Um cativeiro interno e um cativeiro externo. Olha só, José, ele foi colocado no poço e certamente aquele tempo que passou ali, não sei quanto tempo exatamente, mas certamente tempo suficiente para ele perceber que não tinha recurso e precisava contar com o Senhor. Era um poço, como o texto diz, sem água. Nem água ele tinha naquele poço e ele precisou contar com a graça e com a misericórdia do Senhor. Um cativeiro que vivemos é o cativeiro solitário. Muitas pessoas têm vícios ocultos, traumas secretos, medos, vergonhas, medos vergonhosos, nossas próprias concupiscências, arrogância, que é não buscar aprender, baixa autoestima, falta de valor próprio, desamparo aprendido, como chamam os psicólogos sistêmicos e de família. Então, amados, nós temos cativeiros que são cativeiros internos. Temos cativeiros que só nós sabemos que temos. Temos cativeiros que nós temos dificuldade até para compartilhar com o próprio Deus, quem dirá com os nossos discipuladores. Existe um cativeiro que ele é dentro, que ele é interno. Existe um cativeiro também que é um cativeiro externo. Vejamos que no primeiro poço, no poço que ele foi deixado pelos seus irmãos, ele perdeu ali, circunstancialmente pelo menos, o acesso que ele tinha ao seu pai. E o seu pai e sua mãe, o Jacó e a Raquel, eram aqueles que poderiam livrar ele daquela situação que ele estava. Eram os dois que protegiam ele.
eram os dois que guardavam no coração aquelas profecias que ele trazia e sabiam que havia algo de especial naquele menino. Mas dentro do poço ele não tinha como contar com seu pai e com a sua mãe. Quantas vezes não é assim que acontece conosco? Eu separei alguns heróis da fé que passaram por alguns momentos de solidão, alguns momentos de poço, alguns momentos de dificuldade por não ter quem os ajudasse no seu poço. Vejamos, vocês lembram de Noé? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e que ele andava com Deus. Mas de toda a terra, só ele foi salvo na arca. Só Noé. Irmãos, eu sei que não quero aqui promover nenhuma arrogância, nenhuma prepotência nossa, mas tem horas que só nós sabemos o que Deus tem para nós. Tem horas que nós tentamos colocar outras pessoas dentro da nossa arca, tem horas que nós tentamos chamar para a santidade, chamar para o serviço, chamar para a coerência, a reverência, mas parece que a gente está falando bobagem, parece que o que a gente está falando entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não deixe de viver o que você tem que viver, mesmo que esteja sozinho. Mesmo que você não tenha com quem contar, mesmo que você não tenha com quem compartilhar, em nome de Jesus, continue construindo o seu barco. Continue construindo aquilo que Deus disse que era para você construir. Noé foi um homem que esteve sozinho no poço, metaforicamente falando. Abraão, quando Abraão foi para Canaã, lembra que Abraão saiu da terra dele com seu pai Tera e eles iam para Canaã. Só que Tera morreu no meio do caminho. Bem, não era no meio, eles estavam tomando o caminho errado. Se você pegar um atlas bíblico, vai ver que eles estavam pegando o caminho errado. E quando Tera, o pai de Abraão, morre, inclusive deu o lugar, aquele lugar, o nome de Tera, depois da morte de Abraão. Depois da morte, Abraão deu aquele lugar, o nome de Tera, depois da morte de seu pai. Ele foi chamado agora por Deus para poder ir para uma terra que ele não sabia. Olha só, então Deus diz, vamos comigo, Abraão, eu vou te levar para uma terra, mas você não sabe ainda qual é. Eu não vou te dizer onde é, eu só vou te levar. Então Abraão estava só. Abraão resolveu inclusive levar Ló, que foi um grande erro, porque era um negócio de Deus com Abraão. Imagina se Noé tivesse colocado alguém dentro da arca que Deus o mandasse. Que maus bocados e apuros Noé estaria. Abraão, ele não aprendeu com Noé e resolveu levar o seu primo Ló, que deu um baita trabalho depois. Abraão estava só. Jacó, quando estava voltando, Jacó, o pai de José, inclusive, que depois recebe o nome de Israel, quando estava voltando do, digamos assim, exílio, do poço solitário dele, ele teve um encontro com Deus no Peniel e ele estava só com Deus. Vejamos, Noé é chamado para estar só com Deus e salvar, viver um sonho sozinho, até que Deus salvaria através daquela obediência. Abraão foi chamado sozinho à terra de Canaã. Veja que Jacó estava sozinho no Peniel e foi transformado por Deus quando segurou o anjo e disse, você só sai daqui quando me abençoar. E o anjo disse, tu és Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E feriu a coxa, feriu o nervo da coxa de Jacó e deu-lhe o nome Israel, príncipe de Deus. Moisés, quando estava saído do Egito por ter matado um oficial, estava fugido e solitário no deserto, caminhou, até que encontrou a família de Zípora e pôde se casar, e sozinho encontrou o Senhor no monte, e ali viu a sarça ardendo e foi chamado sozinho pelo Senhor, e quando alegou estar sozinho, Deus disse, chama teu irmão, mas foi sozinho que ele encontrou ali com o Senhor. Elias na caverna. O profeta Elias estava sozinho, depois de matar os profetas de Baal, ele estava sozinho, temendo a Jezabel, e só o Senhor falou com ele naquele lugar. Sozinho. Ele estava sozinho no poço. O profeta Jonas esteve sozinho no ventre da baleia, quando o Senhor o salvou através de uma abocanhada daquela baleia. Tem momentos, irmãos, que nós estamos só, somos incompreendidos, mas quando o Senhor planta um GPS dentro de nós, nós sabemos, nós temos uma convicção profunda, uma fé inabalável, muito difícil de ser explicada.
Eu, por exemplo, tenho plena convicção que o Senhor vai restaurar a nossa igreja e que nós vamos sair de tudo isso mais fortes, porque nós não somos reféns de um endereço. Nós temos uma visão de discípulos semelhantes a Jesus, uma visão de discípulos que fazem discípulos, uma visão de discipuladores, onde cada discipulador sabe do seu papel, cada crente é um discipulador, cada casa é uma igreja, e nossa igreja é um lar. Quem nos ensinou isso? A palavra de Deus nos chamou a viver isso, irmãos, isso está dentro de nós. É por isso que muitas vezes alguém que já experimentou dessas verdades fica perdido em outros lugares, em amadas, mas outras comunidades, porque às vezes nós não percebemos a importância do evangelho simples, mas o Senhor plantou isso em nós e nós vamos viver isso. Em nome de Jesus vamos viver isso onde estivermos. Não só nós, mas outros solitários pelo mundo inteiro. E as comunidades solitárias têm crescido e um belo dia nós veremos que esse será o padrão da igreja do Senhor Jesus. Cada crente um ministro, cada casa uma igreja, a nossa igreja um lar. Daniel, quando estava com os leões, estava sozinho e precisou contar com o Senhor que amordaçou os leões. Samuel, quando estava ali na casa de Eli, Samuel, aquele jovem garotinho que tinha que dar uma mensagem muito dura para Eli sobre os seus filhos, mostrando para ele o quão terrível era o destino dos filhos de Eli. Sozinho ele foi chamado pelo Senhor e foi chamado a dizer Eli sobre os seus filhos. Neemias, que estava diante do rei e teve aquela dor profunda quando foi levar o cálice do rei, o rei chamou ele e o mandou para lá. É verdade que ele chamou outras pessoas, mas aquele choro, aquela dor estava dentro do coração de Neemias. João Batista, que saiu da sua família e foi vagar no deserto, porque sabia que a corrupção estava tomando conta do sacerdócio em Israel. Tanto é que no tempo de Jesus tinham 2 sumos sacerdotes, veja, 2 sumos sacerdotes. João Batista era da ascendência sacerdotal. João Batista era filho de Zacarias, que era sacerdote, um sacerdote no seu turno. Muito provavelmente João Batista seria o próximo sacerdote, sumo sacerdote. Mas João não quis se compactar com aquilo e se esquivou para o deserto. Jesus esteve só no deserto. Quantas vezes Jesus esteve só, mesmo estando acompanhado com seus discípulos? Paulo, quando foi para a Arábia, logo depois que foi chamado por Jesus, passou lá o tempo suficiente para perceber que ele tinha algo com o Senhor e que o Senhor ia capacitá-lo a ser o apóstolo dos gentios. João, nosso irmão querido na ilha de Patmos, quando estava sozinho ali e teve que ficar, embora inconsolável, mas depois pelo Senhor, plenamente consolado quando o Senhor dá para ele os mistérios que ele manda às 7 igrejas e até nós, até hoje. Então existe um poço, irmãos. Existe um poço onde nós nos encontramos sozinhos. E existe um exílio, existe uma quarentena, existe um tempo de solidão que temos que saber enfrentar e saber o que crescer como esses heróis da fé cresceram. Como a águia que aos 40 anos sobe no penhasco e lá em cima ela arranca todas as suas penas com seu bico, depois ela arranca as suas unhas e por último bate com o bico na pedra até esse ser arrancado, vira um animal horrível, mas depois se recupera, todas as suas asas renovam, todas as suas penas se renovam, seu bico cresce, suas garras crescem e ela tem mais 40 anos de vida depois desse tempo solitário. O que você tem feito nesse tempo solitário? O que você decidiu crescer? Eu estou com meu caderno de resoluções recheado de novidades de vida para viver nesse ano 2020. Mas existe outro cativeiro, que é o cativeiro coletivo. Dificuldade de se relacionar, inveja, fofoca, queixumes, rixas, ser ofendido, ser reativo, ter uma disposição mental excessivamente judiciosa, sermos violentos, egoístas. Existe um cativeiro que é um cativeiro que nós sentimos na companhia das pessoas. Veja que também separei alguns heróis da fé que tiveram seu cativeiro coletivo. Nesse tempo todo que nós estamos vivendo, existem alguns cárceres, alguns cativeiros, algumas quarentenas que são solitárias. Você sozinho, dentro de você. O que você tem feito com isso? Será que você está vendo esse tempo passar e não está aproveitando para nada? Mas existem também alguns
As prisões que são coletivas. Davi, por exemplo, na caverna de Adulão, estava ali com aqueles degradados, homens belicosos, homens perseguidos, impostores, arruaceiros, e Davi pôde transformá-los por uma ministração de um caráter irrepreensível e por um instinto agressivo, porém organizado, embaixo da direção de Deus. Davi falou a língua deles e Davi os recrutou para poder se tornarem o seu exército fiel depois. Elias e Eliseu nas escolas de profetas. Esses profetas tinham a sua escola de profetas e eles viam o Senhor sustentando eles ali. Eliseu pôde ver, junto com aqueles profetas, numa situação de miséria que Israel vivia, eles conseguiram crescer juntos apesar de tudo aquilo. A igreja de Jerusalém, uma igreja cativa coletivamente. Uma igreja que se uniu enquanto estava no cativeiro para crescer. Vemos também um povo de Deus mais antigamente ainda nos dois exílios, o exílio babilônico e assírio, teve que sobreviver. O próprio povo que nasceu no deserto teve que entrar em Canaã. Como é desafiador cuidar de gente, conduzir gente para fora do exílio. Você que é pai de família, mãe de família, vença o seu exílio interior, vença o seu poço, porque se você vencer o seu poço, você terá mais força para vencer depois na cadeia, como foi com José. E quando José finalmente sai da cadeia, José, ele aprendeu muitas lições ali dentro. Depois que José passou pelo que passou, aprendeu que agora as pessoas não eram mais um fardo. Os irmãos da igreja passaram a ser inspiração e objetivo de amor e de cuidado. Perceber a falta das pessoas, perceber como faz falta crescer, sentar com o discipulador, com a discipuladora, sentar com os irmãos e adorar e crescer em comunhão. Como isso faz falta. Hoje, com certeza, temos mais consciência da falta que nós fazemos uns aos outros. O pastor não é uma figura qualquer, mas passa a ser alguém que me dava direção. Ora, como eu era edificado e abençoado, como o pastor olhava no meu olho e me dava uma palavra de profecia, de ânimo, de encorajamento. Que falta faz estar perto do seu pastor? O cônjuge deixa de ser um adversário, passa a ser o objetivo do seu amor e do seu zelo. E que eu me abro para dar e receber amor. Ou nós nos unimos mais às nossas famílias, os maridos às esposas, as esposas ao marido, o marido à esposa, o pai ao filho, o filho ao pai. Jesus disse que ele foi profetizado sobre ele quando João disse. Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Agora o cliente não é mais alguém que te importuna, é alguém que paga o seu salário, não é mais chato. O discípulo é alguém que tive a honra de receber nas mãos o próprio Jesus para cuidar dele. A igreja virou uma família. Os vizinhos viram um campo missionário. Irmãos, o que é que nós vamos fazer quando nós sairmos do nosso deserto? Quando nós sairmos do nosso cativeiro? Quando você sair do poço? Quando eu sair do poço, o que nós vamos fazer agora com o tempo que nós vamos ter? Quando José estava no poço, ele teve que contar com o Senhor. E ali ele foi tirado do poço. E depois que ele estava no cativeiro, ele teve que aprender como lidar no cativeiro. Ele foi bênção dentro do cativeiro. Ora, ele arrumou o cativeiro. Veja que a Bíblia diz. Se você continuar lendo o livro de Gênesis em diante, você vai perceber nos demais capítulos que ele cuidava da cadeia. Que ele era zeloso na cadeia. A cadeia começou a ser organizada, ele começou a ser promovido dentro da cadeia. Leia adiante do Gênesis 37 para você ver. Você tem organizado o seu cárcere? Você tem organizado o seu cárcere interior? Ou você, já que se sente preso, se sente limitado, tem desistido de um monte de coisa? O Senhor tem nos chamado, irmãos, para nos organizar. Eu digo a vocês, eu estou organizando os meus cárceres. Eu estou organizando nesse tempo de prisão, nesse tempo de pandemia. Eu diria a vocês que eu tenho pensado de uma forma muito diferente sobre a igreja. Cheio de amor, como convém que se pense, mas não só amor, estratégias, planejamento. Eu não sei quantos de nós continuaremos juntos depois disso, espero e presumo que todos, mas eu quero trabalhar com quem ficar. Eu quero trabalhar com quem quiser ganhar almas, com quem quiser edificar pessoas. Nós vamos edificar, nós vamos crescer, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem prometido para nós.
Aonde nós queremos chegar? Todo crente um discipulador, cada casa uma igreja e nossa igreja uma família. Cada crente um discipulador. Tenho estudado a missão. Onde nós queremos chegar? A visão. Onde eu quero chegar? Como pai, como empresário, como marido, como servo de Deus, como profissional. Eu preciso saber onde eu quero chegar como marido, como pai, como profissional, como discipulador, como ministro. Essa é a visão. O que eu quero? Você já vislumbrou o que Deus tem para você? Como nós vamos viver isso? Isso é a missão. A missão é como viver a visão. Através de como? Estratégias da igreja. Cada crente sendo discipulado, participando integralmente da igreja, ganhando e cuidando de pelo menos 2 pessoas por ano ou 1 pessoa por ano. Olha que missão simples. Que missão simples, trabalhosa, mas simples. Cada crente sendo discipulado e participando integralmente da igreja, ganhando e cuidando de 1 a 2 pessoas a cada ano. Irmãos, se nós tivermos esse compromisso, eu fiz uma continha simples. E se você não gosta de números, eu lamento, porque Deus ama números, inclusive escreveu um livro com esse nome, Números. Digamos que nós permaneçamos só com 10 irmãos em Vida Nova. Uma previsão muito catastrófica, duvido muito que isso aconteça, mas na pior das hipóteses, depois que tudo isso passar, tenhamos 10 irmãos. E olha, não vamos esperar tudo isso passar para voltarmos a nos reunir. Se esses 10 irmãos ganharem, cada um 2 irmãos por ano, depois de 1 ano seremos 30 irmãos. E esses 30 irmãos, depois de 1 ano ganharem 2 pessoas, seremos 30 mais 60, 90 irmãos. E se esses 90 irmãos no terceiro ano, cada um ganhar mais 2 pessoas, seremos 90 mais 180, 270 irmãos. E se no terceiro ano, cada um de nós ganhar mais 2 pessoas, seremos 270 mais 540, 810 irmãos. Se nós levarmos isso a sério, cada um de nós ganharmos e investimos em 2 almas pelo menos por ano, nós vamos no 4º ano ter quase 1000 irmãos reunidos. Que coisa gloriosa! 1000 almas que estavam indo para o inferno, 1000 pessoas que estavam com suas famílias destruídas. O evangelho simples, irmão. O evangelho de id, onde o i é o introduzir, o de o discipular e o é o enviar. Olha que coisa simples. Id. Introduzir pessoas ao corpo de Cristo. D, discipular essas pessoas. E é enviar essas pessoas a serem discipuladores. Id. O id é prático. Nós temos valores que nós não podemos ignorá-los. Nós somos convocados a fazer discípulos. Esse é o nosso valor principal. Isto é o nosso DNA. Qual é o valor principal da vida nova? Fazer discípulos. Semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus através do discipulado, irmão. Isso será em nome de Jesus ressuscitado e trabalhado no nosso meio. Só recapitulando para vocês, nós temos uma visão onde todo crente deve ser um discipulador, cada casa uma igreja e a nossa igreja uma família. Se podemos botar uma prática, nós até final de 2022 temos um rebanho de pelo menos 100 irmãos consolidados. Irmãos, vamos trabalhar para isso. Então a visão é simples, é isso que nós queremos. Isso, quando isso acontece, as famílias começam a se amar, se cuidar, se respeitar, se honrar. Nós começamos a viver a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tudo começa a ser transformado quando nós levamos a sério nosso chamado, nossa vocação. Quando nós nos responsabilizamos a viver aquilo que o Senhor nos chamou. Essa é a visão da vida nova. É onde nós queremos chegar. Qual é a nossa missão? A missão é como nós vamos chegar. Se cada crente for um discipulador, participando integralmente da igreja, ganhando e cuidando de 1 ou 2 pessoas por ano, nós conseguiremos isso. Estratégias como os Natanaéis, o evangelismo relacional, núcleos, culto nas casas, discipulado 1 a 1 e coletivo, que será uma novidade que introduziremos na igreja esse ano, onde o discipulador reúne quinzenalmente ou semanalmente com todos os seus discipulandos. Que coisa maravilhosa, a gente ganha tempo com isso. E é claro que esporadicamente também com seus discipulandos 1 a 1. O culto de celebração, culto de colheita, um culto de coerência, onde nós passamos nossa visão, a escola bíblica presencial e virtual, eventos facilitadores, redes sociais. Ora, vamos aproveitar mais as redes sociais, essa ferramenta fantástica.
Eventos facilitadores com datas determinadas durante o ano. Irmãos, tem muita coisa aqui que o Senhor tem me dado, ainda vou discutir com Paula, com Juliano, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, nós nunca mais seremos os mesmos. Esse tempo de reclusão, irmãos, tem sido uma revolução dentro de mim, e o Senhor tem falado muito comigo a respeito do meu chamado, do que eu vim. Eu vim, para que eu vim? Eu vim para que pessoas sejam edificadas, transformadas, amadurecidas, evoluídas através da minha vida. Eu quero fazer isso em todas as áreas. Como pastor, eu quero servir a vocês com o melhor da minha vida, do meu estudo, do meu ensino, da minha profecia. O Senhor me deu dons, irmãos, dom de curar almas. Eu não posso deixar isso só para o meu trabalho secular. Eu tenho que trabalhar isso com a minha igreja. Eu quero que você faça parte disso. Vamos juntos, irmãos, em nome de Jesus, vamos juntos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Chega de deixar passar por entre nossos dedos tantas almas. Quantas pessoas já passaram por nossas mãos em vida nova? Quantas pessoas? Todas certamente receberam um pouco dessa graça, mas agora a ideia é fidelizarmos essas pessoas, cuidarmos delas, termos uma comunidade que possa ter atitudes proféticas de zelo com a sociedade, de libertação social também. Infelizmente, muitas igrejas têm se enredado com o marxismo e com o liberalismo, falando de libertação social e, na verdade, são colunhados com ideias socialistas e comunistas. Não é Vida Nova. A Vida Nova é uma igreja conservadora, é uma igreja que guarda valores, mas é uma igreja também que leva o pão para o faminto, que leva o abrigo para o necessitado, que leva a cura para aqueles que estão enfermos. Esse é o nosso chamado, irmãos. Cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Esse é o jejum que o Senhor aceita. Então eu quero convocar você para que nós possamos orar por tudo isso. Possamos aprender dentro dos nossos poços. Aprenda no seu poço solitário. Enxergue ali dentro o que você precisa, como você precisa do Senhor para poder libertar você pessoalmente. E também, em nome de Jesus, cuide da sua família nesse cativeiro coletivo. Cuide da sua igreja. Irmãos, eu amo vocês e quero nos ver edificados. Que história linda a história de José, leia ela toda. Pretendo semana que vem continuar de forma mais profética, de forma mais pregação, digamos assim, o que eu comecei hoje com vocês. E espero sinceramente que você pense nisso, que José, ele foi do poço ao topo, mas não por arrogância. Ele foi o melhor que ele podia ser em cada lugar que ele estava. Foi essa a estratégia. Essa foi a estratégia. Seja melhor onde você está, faça o melhor, sirva da melhor forma, ame da melhor forma e aproveite esse tempo de solidão, de distanciamento social para se aproximar do que importa, se aproximar do Senhor, se aproximar do que precisa ser curado em você. Eu tenho certeza que nós vamos viver, irmãos, o melhor dessa terra. Estamos vivendo um tempo de poço, um tempo de treinamento, um tempo de exílio. Tanto sozinhos, tanto exílio interior, quanto exílio coletivo. Eu oro para que você, em nome de Jesus, venha viver, aproveitar esse tempo sendo edificado. Quero orar por você agora. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha encontrar-nos na nossa miséria, na nossa dificuldade. Como o Senhor encontrou a José ali no poço, Senhor, encontra-nos em nome de Jesus. Tira-nos daqui, Senhor. E Deus, que a fidelidade ao Senhor seja a nossa marca, mesmo encarcerados coletivamente. Como José ali dentro daquela cadeia, organizou aquela cadeia e foi promovido lá dentro, nos faz assim também, alguém que não espera sair da cadeia para viver seus sonhos, mas traz já o teu reino para o dia de hoje. Faz isso conosco em nome de Jesus. Nos faz levar a sério, Senhor, como o Senhor tem falado no meu espírito. Aproveita, filho, aproveita esse tempo para se purificar, para se exercitar, para crescer em mim. Que seja assim com todos nós, com todas as famílias, que sejam as casas, sejam verdadeiros lugares de edificação, de libertação nesse tempo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, meu amado. Deus abençoe você, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo abunde na sua vida, em nome de Jesus. Se você precisar do seu pastor, manda um WhatsApp para mim, eu vou retornar para você, para a gente estar junto, apesar dessa distância. Nós ainda temos compromissos financeiros, sim, como igreja, e você pode
fazer uma transferência com seu dízimo, com a sua oferta, e isso vai ser catalogado como tem sido e permanecerá disponível para os irmãos poderem acompanhar todas as nossas finanças, ok? Você entra no WhatsApp também, fala comigo, eu te mando a conta para você poder fazer o seu dízimo, a sua oferta e nós sejamos juntos. Nós continuamos com os nossos deveres, porque isso não é só um dever social da igreja, um dever espiritual também, participarmos com dízimos e ofertas, ok? Amo vocês, Deus abençoe, um beijo no coração e mais em breve do que você imagina estaremos de volta para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu te amo, Jesus.